Bom, estamos recebendo aqui no Jornal Centro-Sul o médico cardiologista e especialista em clínica médica, Dr. Raimundo Reis. A gente vai conversar um pouco aí sobre o impacto que tem essas doenças psicossomáticas no sistema cardiovascular e também a questão do próprio estresse, essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, embora a gente não veja, mas a gente sente. E a gente vai conversar sobre essa temática com o Dr. Raimundo Reis. Dr. Raimundo, boa tarde. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal Centro-Sul. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Arivan Lima. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na TV Centro-Sul, principalmente nesse momento tão importante que a sociedade vive, né? Nós, do recomeço, né? Festejar as primeiras festas após a pandemia, né? Nessa vitória que a pandemia está sofrendo. E é muito importante estar aqui celebrando mais essas vitórias, Arivan. Felizmente. Bom, então, a propósito disso, de celebração, doutor Raimundo, penso que, de fato, estamos entrando, como o senhor, na condição aí de médico, portanto, de homem ligado à ciência médica, essa informação muito importante é que, e bem na sua área, né, as doenças cardiovasculares estão matando mais do que a Covid, que ocupa apenas, no momento atual, felizmente, a 8ª posição. Vou pedir ao Júnior para colocar para a gente aí, Júnior. Essa matéria que tem repercutido, ela foi produzida, esses números foram compilados aí pelo site Poder 360 e mostram exatamente esses números que você está vendo aí. São dados do site Poder 360 e vários veículos da chamada grande mídia em todo o país reproduziram essa informação nesta semana. Na verdade, essa notícia é de antes de ontem. Está aí mostrando que em novembro de 2021, dados da Covid de novembro de 2021 mostram exatamente esses números aí. A isquemia do coração tem aí 8.865 casos no mês de novembro. Depois vem aí o câncer com 7.860, depois outras doenças respiratórias, 7.804, e aí os números que você vai acompanhando. Dá para aumentar, por favor, esse gráfico, Júnior? Está tentando. O que é interessante, Arivan? Sim, mas então, doutor Raimundo, é que a Covid está lá no 8º lugar, né? Então eu queria colocar esses dados aí para o senhor, e como é que o senhor vê esses dados aí, que são oficiais? Eu acho que é importante porque a saúde pública, Arivan, as medidas e as ações, né, o aporte de recursos, tanto de recurso humano como recurso financeiro, ele vem da parte epidemiológica, dos números, dos dados. Se eu sei em que minha população adoece, é obviamente que eu vou focar essa máquina para tratar as pessoas, focar nas causas mais frequentes. E, graças a Deus, nós estamos aí vencendo o Covid gradativamente. E aquilo que a gente sempre falou aqui na TV Centro-Sul está se concretizando, Arivan. Quer dizer, o Covid baixou e as doenças cardiovasculares aumentaram. Não só as cardiovasculares, mas as cerebrais, as outras doenças respiratórias, a descompensação da diabetes. E é interessante, Arivan, o número de homicídios, né, voltando a crescer no país. Quer dizer, eu acho que o aporte econômico, as dificuldades econômicas, elas têm um reflexo direto na abertura de novos problemas psicossociais e econômicos que geram um aumento, principalmente do número de homicídios e de mortes violentas. Então é importante que depois desse retrato feito, o diagnóstico feito, agora os recursos eles sejam determinados para ações que diminuam essas taxas de mortalidade, principalmente das doenças cardiovasculares, na descompensação da hipertensão e da diabetes e principalmente voltado ao combate à violência e à extensão, infelizmente, da droga no nosso país. Doutor Raimundo Reis, agora se a gente for olhar ali todas as doenças de origem cardiovascular, turbinariam inclusive aqueles números que estão ali já turbinados em primeiro lugar. O senhor que está no consultório, no dia a dia, no hospital, enfim, ou nos hospitais, melhor dizendo, e tendo essa convivência direta, o senhor pôde perceber esse processo aí, nesses contatos diretos com os pacientes, doutor Raimundo?
Sim, Erivan. Infelizmente, assim, gradativamente a UTIs respiratórias, a UTI Covid, ela está diminuindo intensamente o número de pacientes internados e as UTIs gerais que cuidam das doenças cardiovasculares e neurológicas vem aumentando progressivamente, né? Isso é um reflexo daquele ano que nós passamos um pouco parados, né? Inclusive a sociedade brasileira fez aquela chamada que é parou por quê, né? Parou de se tratar por quê? E hoje incrementando também as doenças voltadas ao aspecto psicológico. Hoje as pessoas elas têm um baixo interesse, né? As pessoas estão começando a ficar com um quadro de ansiedade, sem disposição, sem energia para fazer as coisas habituais, acorda e não consegue levantar, né? Isso são os primeiros sinais clínicos de depressão. E é importante que a gente dê esse alerta aqui na TV, principalmente num momento que era para a gente estar celebrando, né? No momento que a gente está criando, se renovando, fazendo uma reavaliação pessoal e traçando metas positivas para o ano de 2022. E é claro, identificar esse problema precocemente e procurar ajuda é muito importante. Quais são as intervenções que os senhores médicos estão fazendo para tentar reverter esse quadro aí? Porque tem uma relação direta também com aquela história do fica em casa, as pessoas ficaram muito recolhidas. Me permitam um comentário aqui, é meu, né, pessoal. Eu não entendi, por exemplo, que naquela época, quando no susto, quase que no pavor, as pessoas precisavam ficar recolhidas, mas uma coisa que eu não entendi particularmente é por que junto com aquela história de todos os trancamentos, se trancou inclusive as clínicas, menos os hospitais, né? Então eu não entendi. Isso complicou, doutor Raimundo, contribuiu para que houvesse agora esse retrato aí que é oficial, que é dado oficial? Erivan, eu acredito que sim, porque a epidemiologia ela é clara, a gente já sabe do que as pessoas adoecem. Existe uma incidência natural de doenças cardiovasculares, de neoplasias, de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. E a gente sabe que essas doenças elas têm um impacto direto na morbimortalidade dos pacientes. Quer dizer, os pacientes procuram o hospital adoecidos quando não tratam essas doenças. E é importante que a rede pública de saúde ela tenha esse planejamento estratégico de fazer um diagnóstico precoce lá na atenção primária, quer dizer, colocar os serviços de saúde, a rede de saúde, né, a equipe de saúde com médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, lá perto das pessoas, fazendo com que elas consigam rastrear melhor essas doenças e tratar e principalmente exercer a educação em saúde. E aí é importante que tenha um link com a atenção primária, com a atenção secundária, que é o grupo de especialistas, né? Então é importante hoje, por exemplo, ações em picos como o desenvolvimento e a inovação que o CIEM, que é o Centro de Especialidades Médicas de Picos, está fazendo, levando especialistas para a sociedade, quer dizer, o cardiologista, o pneumologista, o clínico geral, o reumatologista, o ortopedista, porque a população precisa também do especialista, porque muitas não conseguem se tratar precocemente e as doenças elas evoluem, elas ficam mais graves e a figura do especialista é muito importante na resolução dos problemas. Porque quando essa rede falha, né, de atenção primária e atenção secundária, o paciente complica e vai para o hospital. E aqui, lembra, Erivan, nós falamos intensamente sobre sintomas de AVC, né? Infelizmente as pessoas às vezes, quando têm sintomas neurológicos, não procuram o hospital e a gente sabe que tempo é cérebro, né? A gente sabe que quando se tem um AVC são milhões de neurônios que morrem por segundo. Então é importante que você identifique esses sintomas, busque informação. Aqui nós conversamos sobre infarto. É importante do paciente com dor no peito ir para o hospital, fazer eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos, coletar as enzimas, ser avaliada a necessidade ou não de um cateterismo cardíaco. E essas medidas, Erivan, vão ter impacto direto nesses números. Isso é que é importante.